Olá, está começando agora o Multicidades. Aqui a gente vai tratar os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Schiavo e fico com você a partir de agora, aqui na tela da Ubra TV. O assunto de hoje é voltado para a gastronomia gaúcha, em especial a um lanche típico do nosso estado, o X. Não é possível afirmar com certeza a data em que o lanche foi criado ou quem foi o responsável pela ideia de incrementar e prensar o famoso cheeseburger. Ainda assim, por volta da década de 70, o X já havia se espalhado pelo Rio Grande do Sul, estando presente em diversas lancherias do nosso estado. Para conversar comigo hoje sobre esse assunto, eu recebo Fernando Lenz, sócio proprietário do X da Vone, eleito o melhor X de Novo Hamburgo no ano de 2023. Seja muito bem-vindo, que prazer tê-lo aqui para tratar de um assunto tão delicioso e uma propriedade gaúcha, pode-se dizer assim, né? Olá, Fernanda, tudo bom? Boa tarde. Escuta, eu queria saber o seguinte, vocês foram eleitos o melhor X de Novo Hamburgo no ano passado, de 2023. Conta um pouquinho da história da tua empresa, como é que começou essa ideia de fazer X, onde vocês estão em Novo Hamburgo, enfim, quero saber de tudo. Uhum. Bom, ano passado surgiu essa premiação que foi feita através da Fevale. A Fevale fez a pesquisa, né, e foi divulgada pelo jornal NH lá de Novo Hamburgo. Como que começa essa história, né, do X comigo? E eu preciso falar também da minha mãe, que é a Vone, né? As pessoas perguntam, poxa, mas quem é a Vone? A Vone existe? Eu falei, sim, a Vone existe, é minha mãe. As pessoas vão lá, às vezes, mas ela trabalha aqui? Sim, ela se encontra lá, ela vai, enfim. A minha mãe sempre trabalhou com cozinha, né? Sempre, a vida inteira trabalhou com comidas, né? Teve pastelaria, teve restaurante, até fazia X, mas não era uma especialidade dela fazer X. Então surgiu em algum momento a possibilidade de a gente, né, retomar somente o X, porque ela trabalhava com comida, com buffet, e naquela época ela trabalhava para algumas empresas, então ela ficava um pouco engessada, não podia fazer o horário dela, enfim, ela tinha o restaurante dela, mas ela trabalhava para as empresas. E aí a gente falou, mãe, por que a gente não vai para o X? Né? Por que a gente não vai para essa área aí? A gente, né, usa teu nome, que é forte no bairro, ali no bairro Ideal, claro, né? E ela comprou a ideia, né? Mas, óbvio, nós não tínhamos condição naquela época. Ela não era não tinha como surgir já com uma grande ideia. Isso foi em meados de 2006 e a ideia se concretizou em 2007. Não tinha a possibilidade de a gente ter uma condição boa de poder abrir. Então, a gente abriu como dava. Um trailerzinho pequeno, muito como a gente vê hoje aqui, muito, né? A gente vê isso. Com sarrafinhos em volta, com banquetinha de plástico, enfim. Então, começamos dessa maneira. Internet naquela época não tinha, e o que a gente fazia para divulgar eram os folders, né? Pegava um folderzinho clássico e vai colocando, vai colocando. Então, eu lembro que eu comecei com isso, eu mesmo ia. Folderzinho, né? Começava de manhã. Que ano que vocês começaram? 2007. 2007. Esse ano a gente comemorou 17 anos, numa festa lá. Então, folderzinho. Eu ia pela manhã, mas quando era 10h30, 11 horas, eu tinha que voltar para poder trabalhar. Sim. Né? Então, à tarde, a mesma coisa. Não, à tarde, saía para comprar os insumos também. Então, o início difícil, né? Como a gente pega vários outros exemplos de vários outros segmentos hoje no Brasil, né? Então, o início difícil, né? Mas a gente perseverou, enfim, para a gente poder chegar, né? Em ser reconhecido como melhor X, não foi de um dia para a noite, né? Não foi uma coisa fácil. Sim. Mas, enfim, de lá para cá a gente teve muitas histórias, né? A gente já teve muitos aprendizados, né? Nesse meio tempo. A gente não tinha noção nenhuma de gestão, né? Sabia como é que fazia o X. Bom, sabia que tinha que vender o X, eu tinha que vender ele de meio-dia, comprar os insumos à tarde para poder vender à noite. Então a gente começou assim, até poder em algum momento poder entender, a gente aprendeu fazendo. Vamos aprender fazendo, vamos ver como é que funciona. E graças a Deus as coisas foram acontecendo. Eu tenho no meu entendimento que o melhor marketing que existe é o boca a boca. Ah, com certeza. É o boca a boca. Ele é o mais barato. O que te custa fazer isso? É um bom lanche e um bom atendimento. Né? E a gente sempre trabalhou com isso. Hoje a gente tem ainda essa questão das redes sociais, que o pessoal compartilha, né? Muitos influencers aí acabam... Eu mesma, quando eu gosto de alguma coisa, tá lá no meu Instagram, olha, que bacana, esse restaurante eu gostei, tiro uma foto do prato, maravilhoso e tal. Mas essa questão da indicação, né? Esses dias eu perguntei para meu amigo,
qual é um sushi e tal, diferente, eu vi que você pediu e falou bem. E essa questão do boca a boca ainda é muito personalizada, né? Muito, muito próxima, assim, das pessoas, e isso funciona. Eu li um livro há um tempo atrás, né, do Alfredo, do G4, enfim, se fala muito isso de como a gente está buscando hoje os influencers, né? A gente pega grandes marcas hoje, eles colocam os influencers ali, porque se eu confio naquele influencer, né, de alguma maneira vai ficar mais fácil eu poder comprar aquele produto lá. Mas trazendo para o nosso, né, pro nosso negócio, para a nossa realidade, eu tenho um exemplo assim, né? Bom, se eu consumir o produto e eu vou falar para minha mãe, vou falar para o meu filho, vou falar para meu irmão, falar para minha mulher, falar que o X é bom ou, enfim, qualquer outro produto é bom, é muito mais fácil que eles acreditem do que, às vezes, alguém que não é... Que não é conhecido, Que né? não é conhecido. Exato. Entendeu? Então, o que me custou? O que custou isso? Um bom atendimento e um bom produto. E eu acho que isso é onde as empresas hoje, se a gente for trazer um pouco, né, adentrar um pouco nisso, que elas devem pensar muito no cliente, né? Porque o CAC, o custo de serviço, custo de aquisição do cliente, né? Se tu fizer um produto bem feito, se for boca a boca, ele não te custa nada. É de graça, né? Tu pediu pro teu amigo, tua amiga ali, um sushi bom, quanto custou pro sushi isso? Nada. Exatamente. Porque ela consumiu o produto, ela gostou do produto e te indicou. Exato. Né? Simplesmente tu perguntou, ela, não, vai nesse aqui, não custa nada. Mas com certeza o produto foi bom. Não, com certeza, com certeza. Por isso que ela te indicou. Até porque a gente já conhece, né? Quando são pessoas próximas, já sabe o nível de exigência, já sabe o tipo de produto que ela consome, então é muito bacana. Segredo para um X campeão como o de vocês. Começa no pãozinho, na escolha do pão? Eu vejo assim, eu vejo que são vários fatores, né? Por exemplo, lá em Novo Hamburgo, todos pegam o pão do mesmo lugar. Então, o pão é o mesmo, né? É aquela coisa, né? Eu tenho as mesmas horas do dia que a outra pessoa também tem. O pão é o mesmo. Agora, aí tu vai colocar milho, ervilha e tomate, tem que ser fresco, né? Então, isso é o básico, né? O que para mim vai diferenciar vai ser... São três coisas. A carne, a maionese, né? Porque nenhuma maionese é igual. Todas elas têm um... Por mais que seja caseira, eu gosto da maionese lá do lugar tal, eu gosto daquela maionese, E, para mim, também o modo de preparo. Para mim, isso é muito importante. Se ele realmente está quente, como que ele é prensado, como que é feito, como que é colocado o alface, é antes, é depois. Então, isso, para mim, são esses três fatores, né? Porque os outros ingredientes, eles são iguais. O coração do lugar é igual ao outro coração, entendeu? A carne, vai pegar a carne. A carne, por exemplo, nós temos um fornecedor hoje lá de carne que eu não troco ele de jeito nenhum. Vocês usam algum tipo de blend, assim, de carnes para poder fazer por exemplo, o X carne? Vocês usam uma mistura de tipos de carne? É o X salada, né? O salada. O salada é o tradicionalíssimo, o né? Esse é o clássico. A gente hoje, eles já nos entregam, né? Esse frigorífico já nos entrega pronto, já da medida que a gente quer, gramatura, tudo já. O que facilitou muito para os restaurantes, né? Esses serviços terceirizados aí. A gente sabe que a gente paga um pouco mais caro por isso, mas ele já vem... assim, é um dos fornecedores que eu não tenho problema. Bem porcionado, já está pronto para ser utilizado. E eles fazem a medida certa lá, né? De carne com gordura. Eles têm isso aqui para dar liga na carne. Isso faz toda a diferença, Nossa, né? Eu tenho uma amiga minha que ela é dona de uma hamburgueria em Gramado e a gente conversava muito justamente sobre isso. E sabe que ela comentou comigo assim, ó, que ela, quando começou a hamburgueria, eles serviam assim um hambúrguer super grande, uma gramatura maior de carne, com um blend super sofisticado, assim, de 3, 4 carnes diferentes, justamente por essa questão da gordura, enfim. E quem acabou dando o tom no produto final foi o próprio cliente, porque eles começaram a receber reclamações que as pessoas diziam, a carne está muito grande, tem muita carne. O pessoal que não é daqui do Sul acabava dizendo que estava mal passado, né, o hambúrguer, a gente tem essa tradição. E eles foram mudando, adaptando. Hoje ela disse assim, ele é muito mais simples, ele é muito mais barato, ele é muito mais... tem menos gramatura no hambúrguer, mas é o que vende. Algum produto de vocês já teve esse tipo de interferência de cliente dando tom para como vocês forem trabalhar? Esse provavelmente ela deve ter ido para o Smash, né? Que eles chamam o Smash, que ele é o menorzinho, que é o que a gente usa hoje, que é o que usa no X, né? Dificilmente tu vai usar ele maior. Assim, Fernanda, como é que acontece, né? A gente está sempre atento a tudo que o cliente fala, que o cliente nos passa, né? Por exemplo, o X não está legal, começou a vir
umas 10 reclamações que tem alguma coisa que não está legal olhar, a carne não está com sabor. Exemplo, a carne está sem gosto, a carne está isso, o X-frango está tal situação, o X tá. Então, aí sim, aí a gente começa a entender, opa, tem alguma coisa aqui. A gente tem que analisar ele realmente, se realmente tem alguma coisa. Porque se mais que uma pessoa reclamou, porque alguma coisa tem. Sim. Reclamou ou deu algum feedback, alguma questão. Nesse caso específico, né, por exemplo, eu consigo entender o seguinte, além de, eu vou dar o exemplo do bacon, né, que a gente pode fazer tanto ele, o em cubos, como tu faz a tira, né? A gente já trabalhou com as duas, né, dos dois modos. A gente entendeu que para o nosso público era mais vantajoso trabalhar com as tiras. Entendeu? É interessante isso, né? Mas é que tu vai entendendo o cliente. Tu vê como é que ele se comporta. Eu acho que isso é o legal, né? Porque tu não vai acertar sempre. A gente não vai sempre. Às vezes aquilo que eu quero não é o que o meu cliente quer. Várias vezes eu já achava, nossa, isso aqui vai ser bacana porque eu gostava, porque era um gosto pessoal meu. Tá, mas e o cliente, ele é assim que ele entende? Então, tu tem que, às vezes, a gente começa, às vezes, a colocar alguns itens ali e entendendo. Vamos ver o que vai acontecer, se a galera vai curtir. Opa, teve uma rejeição, a galera não gostou. Opa, surgiu, foi muito bom. Então assim, Fernando, aquela ideia lá que tu tinha lá, deixa ela de lado, vamos ver o que realmente a galera gosta. Então, é dessa maneira que a gente trabalha hoje. Tem que estar sempre adaptando, né, na verdade. É que às vezes, eu vejo às vezes alguns dá certo, alguns locais dá certo, alguns locais não dá, né? Eles entendem assim, eu vou colocar isso aqui, esse produto, né? Porque é uma coisa que eu gosto. Legal, pode ser que ele não venda, né? Aí tu vai, termômetro é o cliente. Se ele vai consumir, se ele não vai consumir. Eu quero botar um X, por exemplo, eu gosto muito, a gente já teve lá, né? Que é o X de costela desfiada. Tá bom pra caramba. É bom pra caramba. Maravilhoso. Só que ele é um X que dá muita perda, né? Tu vai ter que cozinhar a carne, então ele dá muita perda. Então, automaticamente, ele se torna um X caro. Então, por ser um produto mais caro, ele não tem uma saída tão boa, pelo menos no nosso caso. Então, para nós não era interessante a gente ter esse produto, entendeu? Se era ou para colocar um preço muito absurdo, então a gente optou por tirar ele, entendeu? Mas ele é um produto muito bom, que eu, Fernando, gosto muito. Eu gosto também. Gente, a gente vai continuar falando dessa delícia, esse patrimônio gaúcho que é o X, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta com o Multicidades e o assunto de hoje é uma delícia voltado para o lanche mais típico do nosso estado, o X. Quero te perguntar uma coisa, lá no empreendimento de vocês, qual é o carro-chefe, aquele que é o queridinho de todo mundo que chega lá para pedir? É o X-salada, né? O X-salada. Eu sei, é que quando a gente fala de X, a gente já fala de... Tu pensa assim, pra mim é o salada. Eu, quando vou em algum local, eu preciso experimentar primeiro salada para ver se os outros são bons. Esse é meu entendimento. Geralmente, a gente tem vários lá, né? Então, a gente tem X, tem a laminuta, tem o mini X que é menor, né? Que é o nosso carro-chefe. Mas assim como o Big Mac, do McDonald's, nós também temos o nosso X-salada, que para nós também é o nosso carro-chefe. É o carro-chefe. Sabe que eu em São Paulo, certa vez, eu olhei, eu já estava há bastante tempo, estava a trabalho lá, e aí eu olho numa lanchonete X, e eu disse, opa, vamos. Não é igual. A gente tem a manha de fazer esse X, qual é que é essa história? Por que se a gente comer um X, seja em qualquer lugar, em Florianópolis, em São Paulo, no Rio de Janeiro, pode até ser feito por um gaúcho, não tem o mesmo charme que o X comido aqui no Rio Grande do Sul. E eu já tive essa experiência também de ir em algum outro estado e comer X e olhar assim, mas não é igual ao nosso. Assim, tanto é que tu pega Canoas, que, por exemplo, hoje é a cidade do X, né, que eles denominaram a cidade do X, o X aqui é muito cultural. Mesmo que seja feito de formas diferentes, se tu for ver aqui na cidade mesmo, tem vários X. No Hamburgo tem vários X também. Mas eu acho que é tão cultural nosso, a maneira de fazer. E todos eles têm uma diferença, né? Tu tem o X de alguém aqui que faz de uma maneira, o outro, mas tu sabe quando é gaúcho. O porquê disso aí, de tu ir em algum outro estado e tu não conseguir, eu não sei também, eu não tenho essa resposta. Mas daqui do Rio Grande do Sul, eu já comi em vários e eu como, eu sou... Tem muita diferença. Não, eu também sou cliente, eu vou nos lugares, eu gosto de consumir, sabe? Eu gosto. Não é só o meu, eu gosto de vários, eu consumo. E consigo entender, isso aqui é bom, isso aqui não é.
Mas essa questão fora, não sei te explicar. Talvez o pão... Pode ser, pode ser. E a gente tem alguns movimentos aqui, né? Porque ele é queridinho desde o podrão, aquele da chapa suja, que a galera coragem de ir, até a entrada dos X gourmet, que agora tem uma moda, né? É uma coisa muito louca essa questão aqui no Rio Grande do Sul. Queria saber contigo assim, vocês estão desde 2007, né? Você me falou. Então, vocês passaram muitos anos. Aí, esse primeiro momento, você me disse que aprendeu a fazer fazendo, né? Conseguiram se estruturar e, enfim, ter sucesso com o negócio de vocês. E passaram por 2 momentos críticos na nossa história desde 2007 até agora. Que a gente teve o fator pandemia e a questão das enchentes. Na pandemia, aumentou o consumo? Assim, Fernanda, o que acontece, né? A pandemia de 2020, né? 2019 a gente iniciou uma reforma dentro da empresa, justamente para conseguir atender melhor também, com mais rapidez, com equipamentos. Então, logo que a gente a reforma ficou pronta em janeiro de 2020. Foi abril, começou a pandemia. Então, a gente se olhou, poxa, a gente está com uma loja nova, reformada, e o que a gente vai fazer agora, né? Só que a gente se estruturou para poder atender tanto a demanda de salão quanto a demanda de teleentrega. Então, a gente estava pronto para isso, né? Né? Setores separados, enfim. E quando veio a pandemia, como a gente já tinha uma expertise em teleentrega, né? Hoje, nós em Novo Hamburgo somos a empresa que mais faz entregas em Novo Hamburgo hoje, né? Seja de todos os locais ali de comida, sushi, enfim. Para nós, a gente teve um aumento de quase 100% naquele período. Assim, isso foi... É até injusto falar isso, porque teve outros segmentos que, poxa, tiveram que fechar as portas, né? Mas a gente, né, a gente estava preparado para isso. Então, naquele momento, surgiu a teleentrega e o takeaway, né? Ficou muito forte isso aí, a teleentrega. Então, mudou o consumo. Se a gente parar para analisar depois, mudou muito o consumo hoje do brasileiro, de como é que ele consome, né? Eu pego... tu pega as marcas aí, o Uber, o iFood, o Rappi, isso aumentou muito isso. Então, para nós, é difícil falar que foi bom, entendeu? A pandemia foi boa, mas para nós... Mas foi uma reestruturação, né, de modo de venda. A gente viu muito isso, esse movimento, principalmente do takeaway, que não era algo habitual para a gente. Até tinha, né? A gente consumia, entrega, enfim... Mas eu me lembro, na época, de conversar com muitos empresários da área da gastronomia e essa rapidez, né, de trocar, implementar o serviço de teleentrega e serviço de takeaway e muda a concepção até dos funcionários, muda a visão do negócio para poder continuar, né? A gente a gente não sabia o que fazer, a gente acabou liberando algumas pessoas que estavam no início, enfim, a gente segurou, né, quem precisava, porque também não dá para sair liberando, né? A gente não sabia qual era o cenário. Mas a empresa que não estava preparada patinou um pouco. Não tinha teleentrega, não era um produto de teleentrega. O que é o bom do X? Ele é um produto de teleentrega. Ele é rápido, é fácil. Embalou, eu mando. Como é que eu vou embalar um churrasco, por exemplo? Dificulta um pouco mais, entendeu? Então, ele é um produto também acessível. E assim, como marca, a gente cresceu bacana depois, porque muita gente começou a consumir nosso produto, um pouco que não era nosso cliente, né? Pelo fato de nós estarmos abertos, nós estarmos preparados para aquele momento. Do mesmo modo, eu vou trazer para a enchente. Óbvio, a maior catástrofe nossa aqui do Rio Grande do Sul, nossa cidade afetou muito, porém, aonde a gente está hoje não foi afetado em nada. Né? Então, eu posso dizer que eu fui privilegiado, né? Minha casa não tive problema nenhum, mas isso não quer dizer que não foi ruim para a cidade. Porém, como nós estávamos preparados novamente para a teleentrega, para atender lá, o nosso movimento naquele mês, né, mês de maio e junho, aumentou em quase 40%. Né? Claro, muitos lugares fechados. Vocês não tiveram problema com a questão dos fornecedores? Tivemos também. Tivemos algumas questões logística, também. Né? Logística. O próprio pão. O pão foi afetado. Como não chegava todos os insumos para o pão não ficava da mesma maneira como deveria ficar. Então, eles nos passaram, o pão não está igual, ele ficou um pouco mais esfarelado, enfim, porque a gente não está recebendo todos os insumos, mas a gente está mandando para você. Eu falei, não, tá tudo bem, entende? Então, a gente teve que... Alguns clientes até comentavam, questionavam a gente, então, realmente é uma questão do pão, não está chegando todos os insumos e o pessoal super entendeu isso aí.
Como empresário, o que você poderia dizer, deixar de dica para as pessoas que querem empreender no ramo da gastronomia? Com toda essa experiência que vocês tiveram, né, do começo, da estruturação, da consolidação hoje como o melhor X da cidade, aí, premiado, enfim. Qual seria a dica que tu poderia deixar para quem quer iniciar? É um meio muito complicado, a gente sabe que é difícil, né? Muitas pessoas acabam investindo muito e sem ter conhecimento e infelizmente são poucos os casos que prosperam, né? O que você poderia deixar para os nossos telespectadores? Assim, ele é um negócio como qualquer outro, né? Então, hoje em dia a internet ela te auxilia muito, né? Naquela época nós não tínhamos a internet para nos auxiliar. Então hoje, o que eu daria de dica, assim, para ser bem enfático, né? Tem que ter um produto bom, né? Tem que ter um atendimento bom. Eu vejo isso aí como pilar. E a gestão, poxa, Fernando, mas eu não tenho gestão. É o exemplo da minha mãe, assim, que não tem, né? Tentar não misturar a vida pessoal com a vida do trabalho. Para mim, eu daria essas 3 aqui. Se eu fosse adentrar, eu conseguiria falar. Mas, assim, tem que começar, tem que ter outro produto bom, né? Independente. Então, ele vai, as coisas vão acontecer se tem um produto bom. Atendimento bom e não misturar a tua gestão da tua vida pessoal com a gestão da tua vida profissional. Que acontece muito isso, né? Isso é bem complicado, né? A gente viu muitos empresários desse setor afetados pela enchente, muitas pessoas que tinham justamente os produtos, né, de fornecimento para restaurantes, enfim, fábricas que foram embaixo d'água, assim, eu conversei com muitas pessoas nesse setor. Fala pra gente aonde fica a lanchonete, convida o nosso pessoal para conhecer. E, gente, só uma coisa para vocês, ó. Hoje eu termino Multicidades e depois tem presente pra gente, ó. Eles trouxeram... O que veio aí para nós? Nós trouxe alguns X aqui, até o Patrick falou que poderia ter trazido mais, teria trazido mais, mas... O pessoal aqui é sem limite, tá? Porque a gente tem uma regra que aqui na televisão que quem tem limite é o município. Boa. Nossa produção. Essa é boa, essa é boa. A gente trouxe alguns X aqui, coração, salada, filé, poxa, o que mais a gente trouxe aqui? Bacon e vegetariano. Não sei se Olha! Não é. A gente tem Pô, tem essa opção, então, lá no X também, para quem não A gente come criou carne. um hambúrguer lá, feito de cenoura, grão de bico, beterraba, justamente para criar essa opção também para só não tem a carne, né? Fica aí, come um queijo e tal. Tudo certo, né? Tem lugares que, assim, a gente optou por fazer esse bife aí e realmente a gente tem uma saída bem legal também. Ai, que legal. Então, onde fica, né? Nós ficamos hoje em Novo Hamburgo, localizados na rua Vereador Adão Rodrigues de Oliveira, bem próximo à BR-116, né? Desci a BR ali, já vai andar uns 300, 400 metros, já é ali. Estamos já há 17 anos também e nos aguardem para mais aí, que a gente vai estar em algum momento mais em alguma outra cidade. Tem alguma previsão de participação de algum outro concurso esse ano? Ainda ou não só para o ano que vem? Eu acho que agora só para o ano que vem. Agora só para o ano que vem. Não foi nos passado agora esse ano sobre isso aí, concurso, assim. Olha só, vou deixar esses últimos minutinhos para que tu possa fazer uma consideração final aí para os nossos telespectadores. O que você deixaria assim, para as pessoas que... Como é que pode identificar um bom produto, um bom X? O que ele precisa ter? Tem que começar pelo pão, né? Como eu falei ali, o pão. Entender se os produtos realmente são frescos e de qualidade. Como eu falei, a maionese, para mim, isso é... A maionese é o clássico dos clássicos. Ela dá o sabor, para mim, é ela que dá o sabor. E a carne. A carne, para mim, é essencial. Como eu falei, eu particularmente gosto muito do salada e do bacon, né? Eu consigo entender, assim, se tá bem frito, se tá suculento, entendeu? E é isso que eu sempre... não que a teleentrega ela não seja um balizador, mas eu gosto de comer no local. Nós temos a opção de teleentrega, né? Mas eu gosto, quando eu quero provar mesmo, eu vou no local. Aí fica espetacular, né? É outra... Cara, saiu da prensa, já tá na tua mesa. Crocantinho. Aí, tu pega a crocância, é isso... Tu viu que eu entendo, eu manjo desse... Tu pega a crocância, é isso que é muito bom. Tu pega a crocância. Eu, particularmente, entendo assim, né? Essa, para mim, para identificar, gosto de comer no local, né? Mas a gente tem opção, eu também consumo muito lanche também
pela teleentrega, mas como eu falei, entendo que no local é diferente. Vocês estão no iFood? iFood. Também? E rede social, Instagram? Instagram, xdavone, estamos lá. Estamos no TikTok também e Facebook e YouTube. Olha aí, o TikTok é uma delícia, porque daí a gente vê o povo comendo mesmo. Gente, olha só, eu vou ficando por aqui porque tem muito Xdavone me esperando agora depois do programa. Muito obrigada pela tua participação. Dá um beijo enorme na tua mãe, pena que ela não está aqui com a gente. Vou me despedindo por hoje do Multicidades. Esta entrevista e outras você pode ver no YouTube da Ubra TV. Tchau, tchau.